Ciao ragazzi! Buonasera! Vamos começar agora mais uma live. O assunto da nossa live de hoje é passato próximo. Isso mesmo. O passato próximo é o principal passado que a gente vai ter aqui em italiano, tá? E qual que é a principal dificuldade que os alunos sentem com esse tempo verbal? É porque, diferente do que a gente usa no português, esse tempo verbal vai ser um tempo verbal composto. Mas o que significa isso, né? Eu vou explicar tudo isso hoje aqui nessa live. E por que é muito importante a gente entender esse passato próximo? Por que eu gosto sempre de iniciar, logo depois do presente, a gente fala desse passado? Porque nós vamos ter uma série de tempos verbais em italiano que vão ser tempos compostos. E quando a gente entende a lógica do tempo verbal composto, da questão dos verbos auxiliares e dos verbos principais, a gente consegue fazer todos os outros tempos verbais compostos, tá? Então é muito importante a gente entender bem esse assunto. Por isso que eu escolhi esse assunto pra gente falar hoje. Mas vamos lá, passato próximo, como eu falei, é o principal passado. Quando eu digo principal, é o mais utilizado no italiano. E ele vai ser um tempo verbal composto. O que significa isso? Que para a gente fazer esse tempo verbal, nós vamos precisar de dois verbos, tá? Um que a gente vai chamar de um verbo auxiliar, ou em italiano, um verbo auxiliare, e um verbo principal, tá? E um verbo principale em italiano. E como que funciona a lógica desses dois verbos? O primeiro, que é o verbo auxiliar, em italiano pode ser dois, tá? Eu vou escrever aqui para vocês. Pode ser tanto o verbo essere, tá? Vamos relembrar qual é esse verbo essere? O verbo essere é o ser ou também pode ser o estar. Buonanotte! Buonasera, William! Buonasera! Essere, tá? Então vamos lá. O verbo pode ser o essere, que é tanto ser quanto o verbo estar aqui no italiano, tá? E aí, vamos relembrar como que fica a conjugação desse verbo? Peraí. Deixa eu só ver como abaixo aqui. Pronto. Como que fica a conjugação desse verbo? Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete e loro sono, tá? Eu vou escrever aqui para vocês. Io sono, tu sei. Demora um pouco porque eu ainda estou aprendendo como usar isso. Lui e lei è, noi siamo, voi siete e loro sono. Tá, esse é o primeiro verbo que pode ser um verbo auxiliar aqui no italiano, tá? O verbo essere. Mas também temos um segundo verbo, que é o verbo avere, que significa ter em italiano, tá? Então, o verbo avere, que é o verbo ter. Mas aqui ele vai ser o nosso auxiliar, tá? E aí, como que fica a conjugação desse verbo? Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete e loro hanno. Esse é o nosso segundo verbo, que pode ser o verbo auxiliar aqui no italiano, tá? Mas a principal dúvida que surge quando a gente começa a falar de passato próximo, de tempo composto é: tá, Maria Rita, mas quando eu utilizo um verbo e quando eu utilizo outro? Ou eu posso simplesmente escolher? Não. Obviamente que cada verbo vai ter o seu verbo auxiliar. Existem 1001 regras de como a gente pode decorar qual verbo usar com qual auxiliar.
Mas hoje nessa live eu vou dar uma dica que vai resolver assim 99% dos seus problemas em relação a como saber qual verbo auxiliar utilizar, se é o verbo essere ou o verbo avere, tá? Então a gente viu que nós temos esses dois verbos aqui como auxiliar. E aí a gente tem também o segundo verbo, né? Que é o verbo principal, o nosso verbo principal aqui do tempo composto. Esse verbo também vai ter uma regrinha. Ele tem que estar no que a gente chama de participio passato do verbo. Maria Rita, o que é isso? Muito simples. A gente vai ter uma regrinha. Os verbos em italiano, eles podem acabar por are, ere, ire. São os três grupos de conjugação. Para a gente ter o tempo verbal participio passato, a gente vai trocar esse are por ato. Então, por exemplo, parlare fica parlato, tá? Vou escrever aqui para quem quiser ver, parlato, tá? Parlare, a gente troca o are por ato, parlato. O ere eu vou trocar por uto, tá? Vendere, por exemplo, venduto, tá? E o ire, deixa eu escrever aqui, peraí. Venduto, então fica. E o ire que vai ficar ito. Exemplo, partire, partito, tá? Isso é muito importante. Prestem atenção em como fica a pronúncia, ó, desse verbo. Partire, partito. Não é partito, é partito. Lembra sempre esse T, eu sempre falo que a gente faz com a ponta da língua entre os dentes da frente. Eu gosto muito de ressaltar sempre isso. A gente precisa pronunciar bem esse T para não sair com tch, esse chiado, tá? Porque quando sai esse chiado, que a gente usa muito no português, a pronúncia sai errado. Parece que a gente tem um C ali. Porque o CI vai ter som de ti e o CE vai ter som de che em italiano. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa pronúncia. É partito. Se quiserem, podem repetir comigo. Partito, tá? Então o ire fica ito. Legal, a gente já viu então aqui quais são os verbos auxiliares, como fica esse verbo principal aqui nesse tempo verbal, e agora a gente precisa juntar essas informações, certo? Para a gente construir o passado. Primeiro erro que a grande maioria dos estudantes fazem. Eles tendem a achar que se eu coloco um dos verbos, eu vou ter o tempo verbal. Isso não existe. Regra número 1. Esses dois verbos, eles precisam sempre estar juntos, tá? E... Exatamente, Nath. Exatamente. Para nós paulistas é mais dificinho mesmo, porque a gente troca. Por exemplo, eu sempre falo, né? Por exemplo, tia, tia. Parece que no italiano a gente colocaria um CI aí, né? Mas na verdade seria o certo tia, né? Pra gente falar. Perfeito, perfeito, Nath. Então, a gente vai ter que unir essas duas informações. Vamos lá. Por exemplo, quando eu quero falar que eu comi alguma coisa, tá? Eu tenho o verbo aqui em italiano, o verbo mangiare. Agora eu vou dar uma dica que vai mudar todo o conceito que você aprendeu até aqui de como descobrir se qual auxiliar usar com qual verbo, né? E a dica é, a gente vai fazer uma simples pergunta para o verbo. Por exemplo, o verbo mangiare. A gente sabe que ele significa comer em português. E a gente vai fazer uma pergunta para esse verbo. O quê? Se o verbo aceitar essa pergunta, então comer o quê? Comer macarrão, comer arroz, comer pizza, tá? Então, eu consigo fazer a pergunta para o verbo o quê? Se o verbo me permitir fazer essa pergunta, eu vou usar o auxiliar avere. Bom, então vamos lá. Comer, mangiare, eu pergunto o quê? Eu consigo colocar essa pergunta em
Então, consequentemente, o meu auxiliar vai ser o verbo avere. Se eu quiser falar eu comi, como que eu posso falar isso em italiano? Io ho mangiato. Io ho mangiato. Viu como é simples? Agora, essa regra da pergunta, Maria Rita, vale 100%. Voltei, tô aqui. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Peraí, vou colocar aqui. Ui. Pronto, acho que agora não vai mais. Então, vamos lá. Se eu conseguir fazer a pergunta o que pro verbo, eu vou utilizar o verbo avere, tá? Vamos conjugar, então, o mangiare em todas as pessoas? Olha como que fica. Io ho mangiato. Tu hai mangiato. Lui e lei ha mangiato. Noi abbiamo mangiato. Voi avete mangiato. E loro hanno mangiato. Não esqueçam que eu deixei mais aqui pra cima a conjugação desse verbo avere, tá? Ou eu não deixei? Ah, eu esqueci do verbo avere. Eu vou deixar aqui. Ah, que bom, Igan. Que bom, Nath. Isso mesmo, que bom. Então, eu vou deixar aqui a conjugação do verbo, tá? Pra vocês saberem. Io ho. Tu hai. Lui ha. Noi abbiamo. Voi avete. E loro hanno. E loro hanno, tá? Para quem quiser, a conjugação do verbo avere tá aqui e do verbo essere tá um pouquinho mais lá para cima, tá? Então, a gente fez a conjugação do verbo mangiare no passato próximo. Eu posso só escrever simplesmente io mangiato? Não. Isso não existe. Não significa. É como se seria em português assim, eu comido. Não faz sentido nenhum. Só vai ter o sentido de comi em português quando a gente unir esses dois verbos. Io ho mangiato. Agora sim a gente tem comi em português, tá? Esses dois verbos, eles sempre têm que andar juntos, tá? Agora, bom, a gente pode também, às vezes, fazer a pergunta para o verbo e a resposta ser negativa. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, o verbo andare. Com o verbo andare, lembrando que o verbo andare não é o verbo andar, mas é o verbo ir, tá? Muitos alunos também confundem. Andare não é o verbo andar. Andar, em português, em italiano, é camminare. Camminare. O verbo andar é um falso cognato. É o verbo ir, em português. Então, quando eu tenho esse verbo e eu vou fazer a pergunta o quê? Fica estranho, fica um pouco estranho. Eu não consigo perguntar ir o quê? Eu consigo ir para onde, tá? Aí sim eu consigo. Então, o que não consegue ser feito para o verbo ir? Nesse caso, o nosso auxiliar vai ser o verbo essere. Então, até aqui muito simples. Temos o verbo, eu sempre faço um esquema, né, para os meus alunos, é como se fosse uma máquina. A gente pega o verbo, coloca o verbo na pergunta, temos duas possibilidades, sim e não. Se a resposta for sim, auxiliar avere. Se a resposta for não, auxiliar essere. E agora vem a última parte dessa engrenagem. Quando o auxiliar é o verbo avere, a gente está tranquilo, vamos conjugar igual para todas as pessoas. Agora, quando o verbo é o auxiliar é o essere, a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado. Por quê? A gente vai ter que concordar esse verbo em gênero e número. Maria Rita falou grego para mim. Então vem comigo, eu vou descomplicar isso para você, tá? É assim, quando a gente tem o auxiliar essere, vai depender do que a pessoa está falando.
Se ela for um homem ou um menino do gênero masculino, a gente vai usar o final do verbo principal, tem que terminar com o. Por exemplo, vamos imaginar que eu sou um menino e eu quero falar que eu fui para algum lugar. Io sono andato. Então, olha só. Io sono andato, tá? Eu fui, sei lá, fui pra praia. Io sono andato alla spiaggia. Veja que terminou com o. Por quê? Porque é masculino singular. Ciao, ciao. Ciao, Eneider. Eneider. Ok? Ciao, benvenuto. Então, terminou com o, vai ser masculino singular. Agora, se eu tiver mais que uma pessoa, então vamos supor que eu quero falar do meu primo e do meu namorado. Como que eu vou falar que eles foram para algum lugar? Loro sono andati alla spiaggia, por exemplo, eles foram para a praia. Loro sono andati alla spiaggia. Opa, veja que esse andato mudou. Ele terminou agora pelo i. Vou escrever aqui para vocês. Loro sono andati. Tá, e por que aconteceu essa mudança? Porque agora não é um menino, são dois meninos. Então, nós temos aqui um plural. E a gente sabe, tá? E se você não sabe, corre lá ver no meu feed, porque eu deixei hoje um post falando do plural em italiano, tá? Então, dá uma olhadinha lá para você entender como funciona essa regra de plural. Mas vamos lá. Então, loro sono andati. Esse o, a gente sabe, non capisco, però mi piace molto il portoghese. Sì, è una lingua bellissima, veramente, veramente. Eu vou tentar mais pra frente. Eu quero muito tentar fazer lives em italiano. Io proverò a fare delle dirette in italiano, Eneider. Così tu potrai capire, penso. Sarà meglio per te, sono sicura. Então, a gente sempre vai ter o vai designar sempre masculino singular. O para se transformar em plural, a gente deve só trocar esse o por i. Por isso que loro sono andati. Tá legal. E agora eu? Eu sou uma menina, gênero feminino, singular, porque sou uma pessoa. Como que eu falo que eu fui pra praia? Io sono andata alla spiaggia. Veja, agora o verbo andare, no participio passato, terminou por a. Vou escrever aqui para vocês. Io sono andata alla spiaggia. Alla spiaggia. Tá? Io sono andata. Por quê? Novamente, porque eu sou mulher e singular, termina com a. E se a gente vê as regras lá do plural, a gente sabe que o a sempre no plural vai ser transformado em e. Então, se eu quero falar que eu e a minha prima fomos à praia, eu digo noi siamo andate alla spiaggia. Novamente, muito importante fazer a diferença do i e do e em italiano, tá? Loro sono andati, noi siamo andate. Óbvio que aqui eu tô forçando um pouquinho mais para que vocês consigam entender bem essa diferença. Mas ela é muito importante, tá? No português a gente faz uma confusão também com esse i, com esse e. E é um vício que a gente não pode trazer para o italiano, porque prejudica muito a nossa comunicação. Então, até aí, alguma dúvida? Tá ficando clara essa explicação? Deu para entender que quando a gente tem os dois verbos juntos, a gente vai ter o verbo no passado? Eu não posso ter só um ou ter só o outro. Eu preciso dos dois. É uma dupla que vem junto. Temos também, importante entender,
que quando a gente faz a pergunta, perfeito, Nath, perfeito. Então, quando a gente faz a pergunta para o verbo, a gente tem duas opções, sim ou não. Quando a resposta é sim, a gente utiliza o verbo avere e tranquilo, a gente conjuga normalmente para todas as pessoas. Fica igual para todas as pessoas. Obrigada, William. Grazie mille. Fica igual para todas as pessoas. Quando a gente tem um auxiliar essere, isso muda. A gente vai ter que concordar em gênero e número. Eu vou deixar aqui um resumo, tá, para vocês. Vou deixar um resumo aqui de como fica a terminação do verbo. O sempre masculino, singular. I sempre masculino, plural. A sempre feminino. Feminino, singular. E sempre feminino. Ui, saiu um E aqui. E sempre feminino, plural. Oh, meu Deus. Esse corretor aqui. Plural. Tá? Então, deixei aí um resuminho pra vocês. Vamos falar aqui daquelas exceçõezinhas, daquelas particularidades que quem já convive com o italiano há algum tempo sabe que sempre existe, tá? Eu falei de alguns verbos aqui, tá? Vou fazer algumas conjugações com vocês. Só que o que é importante a gente entender também? Terão alguns verbos que são irregulares. Grazie, Miriam, grazie mille. Tem alguns verbos que no passato próximo serão irregulares. Sim. Esses irregulares nos acompanham em diversos momentos aqui no italiano. É uma coisa que a gente tem que estudar, tá? Não tem uma regra que nem... Vão ter verbos que não vão seguir aquela regra do participio passato de are vira ato, ere vira uto, ire vira ito, tá? Por exemplo, o verbo scendere. Scendere é descer. Scendere não vira scenduto, não existe. Vira sceso. Maria Rita, como que eu faço para saber quais são esses verbos? Se você jogar rápido aí no Google, você acha tabelas, listas, milhares desses verbos. O que eu aconselho você a fazer? Sempre. Não adianta a gente ficar decorando esses verbos, ficar preocupado com eles. Eu sempre falo que o melhor termômetro é realmente o contato com a língua. É a gente estudar, a gente ter gatilhos da língua para a gente começar a ver que a sonoridade fica um pouco estranha. E aí sempre colocar esses verbos em contextos para a gente entender que eles não são regulares, né? Então, como que fica a forma deles no participio passato, tá? Além disso, vale ressaltar que temos alguns verbos também que têm os dois auxiliares. Dependendo da frase, eu não vou adentrar esse assunto porque é um assunto muito extenso pra gente entender, tá? A gente tem que entender alguns outros aspectos, tá? Tem alguns outros verbos que se você jogar aí, aparecer conjugação, você vai ver que tem dois auxiliares. Eu posso escolher, se você se deparar com um desses verbos, você pode escolher entre um e outro? Não. Dependendo do contexto, a gente vai ter que usar um auxiliar e dependendo do contexto, a gente vai ter que utilizar outro auxiliar, tá? Além disso, eu queria falar também sobre os verbos reflexivos. Abri um grande parêntese aqui, tá? Que, nossa, o tempo tá voando. Queria abrir um grande parêntese aqui sobre os verbos reflexivos no passato próximo. Esse é um assunto particular, tá?
Por quê? Quando o verbo é reflexivo, e aí, Maria Rita, o que são verbos reflexivos? São todos aqueles verbos que no infinitivo terminam com si. Então, lavar-se, alzar-se, vestir-se, nasconder-se, chamar-se. Todos esses verbos, eles são reflexivos. E o que os reflexivos nos indicam? Que sempre antes do verbo, antes da conjugação desse verbo, a gente vai precisar colocar alguns pronomes antes deles, tá? Quais pronomes? Vou falar rapidão aqui, só para não focar nisso. Mi, ti, si, ti, vi, si, tá? Esses são os pronomes reflexivos aqui do italiano. Mas o que importa pra gente agora? Toda vez que a gente olhar um verbo reflexivo, a gente não vai precisar ficar em dúvida. É o avere? É o essere? Não. Porque o que a regra nos diz? Que toda vez que o verbo for reflexivo, o auxiliar vai ser o essere, tá? E aí, se o verbo auxiliar é o essere, tem que sempre se atentar para a concordância entre gênero e número. Vamos ver um exemplo aqui? Por exemplo, o verbo svegliar-se, tá? Svegliar-se é acordar, ou também se despertar. Olha como fica a conjugação desse verbo. Io mi sveglio, ou tu ti svegli. Desculpa, gente, no passato próximo. Io mi sono svegliato, ou também io mi sono svegliata. Tu ti sei svegliato, ou também tu ti sei svegliata. Lui si è svegliato, lei si è svegliata. Noi siamo svegliati, ou também noi siamo svegliate. Voi siete svegliati, ou voi siete svegliate. Noi ci siamo svegliati, ou noi ci siamo svegliate. Loro si sono svegliati, ou também loro si sono svegliate. Tá? Então aí, óbvio, depende se é masculino plural ou masculino singular, feminino plural ou feminino singular. E dentro desse contexto, a gente tem que tomar um outro cuidado. Tem alguns verbos, por exemplo, o verbo alzare. Alzare a gente encontra na forma normal, que é quando termina com are, e significa levantar, tá? Por exemplo, io alzo il tavolo. Eu levanto a mesa. Io alzo il tavolo. Passado, eu levantei a mesa. Io ho alzato il tavolo. Eu levantei a mesa. Veja que quando eu tenho o verbo alzare, vamos passar ele pela engrenagem? Alzare, levantar o quê? Dá para fazer a pergunta. Auxiliar, então, é o verbo avere. A gente sabe que tranquilo, fica normal para todo mundo. Io ho alzato. Só que na forma reflexiva, que seria alzar-se, e aí fica se levantar, eu vou ter que tomar um cuidado. Porque o auxiliar agora vai ser essere. Mas Maria Rita, por quê? Simplesmente porque é um verbo reflexivo e a regra nos diz que com os verbos reflexivos, o auxiliar é sempre essere. Então, como que ficaria eu me levantei às 8 hoje? Io mi sono svegliata. Opa, svegliata porque eu sou uma mulher e singular. Alle 8 oggi. Então, veja. Io mi sono svegliata alle 8 oggi. Eu me levantei hoje às 8 da manhã. Alle 8 di mattina, ok? Agora aqui eu usei o verbo essere, porque é um verbo reflexivo. Até aqui, ragazzi, alguma dúvida?
Tá dando para entender a explicação? Ficou clara? Vamos ver alguns verbos, vamos conjugar e praticar um pouquinho, fazer essa pergunta, tá? Então vamos lá. Por exemplo, o verbo ver, verbo vedere. Vedere, a gente vai passar pela engrenagem. Vedere, ver o quê? Dá para fazer essa pergunta? Sim. Então a gente sabe que a gente vai usar o auxiliar avere. Como que fica então? Vedere, veduto? Não. Aqui nós temos um exemplo de um verbo irregular, porque vedere no particípio passato fica visto. Então, como que eu falo eu vi um pássaro? Io ho visto un uccello. Uccello é pássaro. Então, io ho visto un uccello. Eu vi um pássaro. Posso dizer só io ho un uccello? Não, porque aí ficaria como? Eu tenho um pássaro, e não é isso que eu quero dizer. Eu posso dizer io visto un uccello? Eu visto um passarinho? Não faz sentido. Agora, io ho visto un uccello, aí sim, eu vi um passarinho. Vamos pegar outro verbo. Agora vamos ver o verbo essere, porque também o verbo essere e avere também podem ser escritos no particípio passato. Eles têm o passado, né, do seu tempo verbal. Então, como que fica nesse caso? Verbo essere. A gente vai fazer o mesmo esquema. Óbvio que se a gente pensa no ser, o que, até que faz um pouco de sentido, mas não é isso que a gente está querendo saber realmente. Então, o essere, ele vai ter como auxiliar o próprio verbo essere. Mas, Maria Rita, e aí como que fica o verbo essere no particípio passato? Muito fácil. Fica stato. Então, vamos lá. Como que fica esse verbo? O que significa esse verbo essere no particípio passato? Significa eu, por exemplo, eu fui. Eu quero dizer assim que eu estive, vamos supor assim, eu estive na casa da minha mãe. Io sono stata alla casa di mia mamma. Ou eu posso dizer também, io sono stata da mia mamma. Tá? Então veja que aqui a gente usou o verbo essere no particípio passato, com o próprio verbo essere. Então como que fica a conjugação desse verbo nesse tempo verbal? Io sono stato ou io sono stata. Tu sei stato ou tu sei stata. Lui è stato, lei è stata, noi siamo stati ou noi siamo state. Voi siete stati ou voi siete state. Loro sono stati ou loro sono state, tá? Quando eu quero falar que eu estive nos Estados Unidos, eu e meu namorado. Agora sim, vem uma grande dúvida. Porque eu tenho eu, que sou feminino, né? Eu vou usar o gênero feminino, e meu namorado, que é masculino. E aí, como que eu faço com esse verbo? Muito simples. Por quê? Toda vez que a gente tiver um homem e uma mulher, vai predominar o masculino. Então eu digo, noi siamo stati negli Stati Uniti. Noi siamo stati negli Stati Uniti. A gente usou o final i de novo, porque quando tem um homem e uma mulher, predomina sempre o masculino. Tá legal? Até aqui, ragazzi, tô falando muito, é porque é muita informação, esse conteúdo é realmente bem grande. Ficou alguma dúvida? Deu para entender? Vamos ver agora como que fica o verbo avere nesse tempo verbal, porque ele também vai ter o seu auxiliar. Então vamos passar ele pela engrenagem. Verbo avere, o verbo ter.
ter o quê? Dá para fazer a pergunta? Sim. Então a gente vai usar como auxiliar o próprio verbo avere. E o avere vai ficar no participio passato avuto. Então fica io ho avuto, tu hai avuto, lui o lei ha avuto, noi abbiamo avuto, voi avete avuto e loro hanno avuto. Nós tivemos sorte. Noi abbiamo avuto fortuna. Vocês tiveram tempo. Voi avete avuto tempo. Percebam como fica fácil quando a gente entende que a gente precisa desses dois juntos para a gente ter esse passado, né, do português. Eu quero, antes de encerrar, tá? Grazie Wigan. Grazie, buonasera Eduardo. Buonasera, chegou mais umas pessoas aqui. Buonasera Araújo. Miriam, perfeito. Buonasera a tutti, Para quem chegou agora, eu vou deixar essa live disponível lá no meu feed, tá? Então é só correr lá para quem não viu, poder ver de novo toda a explicação. Se surgir alguma dúvida, pode me mandar um direct, que eu vou ter o maior prazer de responder também. E no final dessa live, eu também vou deixar lá nos stories. Então tem só 24 horas para vocês responderem uma série de exercícios que eu fiz, que eu preparei, pra gente treinar tudo que a gente viu nessa live sobre passato próximo. Se ficou alguma dúvida também e quiserem tirar comigo, é só mandar um direct, tá? Inclusive sobre os exercícios. Eu quero tentar ajudar o máximo possível aí vocês a resolverem todas as dúvidas sobre o passato próximo em italiano, tá? Então vamos lá, vamos fazer um resumo. A gente começou essa live falando que o passato próximo é o principal tempo verbal do passado em italiano. Ele é um tempo verbal composto. O que significa isso? Que grazie Gu, grazie. O que significa isso? Que pra gente ter esse tempo verbal, a gente precisa de dois verbos. Um verbo auxiliar e um verbo principal. O auxiliar pode ser dois, essere e avere, tá? Aí eu ensinei pra vocês que pra saber... e o verbo principal tem que estar no participio passato. Como que eu faço isso? Eu troco o are pelo ato, o ere pelo uto e o ire pelo ito, tá? Então, essa é a regra. Falamos também que tem alguns verbos irregulares, tá? Que eu não me adentrei aqui. Eu posso até fazer uma outra live falando desses verbos, porque realmente é bem extensa a lista aí, tá? E vale até a pena. Se vocês gostarem, eu posso fazer. Falamos também que tem verbos que aceitam os dois auxiliares, mas eu nem me adentrei muito nesse assunto, porque eu acho que pode confundir, tá? Então eu posso também fazer uma outra live explicando. Mas o principal esse verbo principal, ele tem que se terminar em ato, uto ou ito, tá? E aí, a grande dúvida, como saber qual verbo eu vou usar para qual verbo? Simples, eu ensinei vocês uma engrenagem, tá? A gente pega o verbo e faz a pergunta o que pro verbo. Com isso, nós temos duas alternativas, resposta de sim ou não. Se a resposta for afirmativa, o auxiliar vai ser o verbo avere. E aí a gente fica tranquilo, porque o verbo no participio passato vai estar igual para todas as pessoas. Agora, se a resposta for negativa, o auxiliar vai ser essere. Com o auxiliar essere, eu vou ter que ter um pouco mais de atenção, porque eu vou ter que concordar o verbo principal que está no participio passato em gênero e número. Feito isso, nós falamos também que com os verbos reflexivos, que são aqueles verbos que terminam em arse, erse, irse, tá? Vai ser um pouquinho diferente. Quando eu vejo um verbo reflexivo, sempre, não tem exceção,
o auxiliar vai ser o verbo essere, tá? E com isso a gente fez alguns exemplos, fizemos algumas frases simples pra gente situar esse tempo verbal aqui, pra gente entender, né, qual é realmente no presente. Mas esse é o resumo de tudo que a gente viu até agora. Não esqueçam, eu vou colocar agora exercícios lá no story para vocês responderem. Surgiu alguma dúvida, acabou de chegar e quer entender melhor esse assunto de passato próximo, então corre lá pro feed que eu vou deixar o vídeo, a live, né, disponível lá para você rever e entender melhor como utilizar o passato próximo em italiano. O tempo voou aqui, tá? Eu queria dar mais exemplos, mas eu acho que deu para entender legal. O meu foco principal era conseguir solucionar a dúvida de como utilizar esses verbos auxiliares aí para vocês. Então, ragazzi, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Um bacione. Ciao, grazie Eduardo, grazie Mari, grazie Renata. Grazie mille a tutti. Muito obrigada a todos que participaram. Buonasera a tutti, ok? Buona serata. E ci vediamo in un'altra diretta. Nós nos vemos em uma outra live, tá? Conto com a presença de todos de novo. Grazie ragazzi, buona serata. Ciao, ciao.